mostrar esse lugar que eu estou ocupando e que é um lugar que as mulheres não só podem, mas devem ocupar, né? Seja como professora, que é mais comum, mas seja como gestora, em vários níveis da nossa instituição. Diria a Salete, que é uma escritora muito interessante. O lugar de mulher é onde ela quiser. Nós sabemos da questão da pobreza e como que a pobreza hoje em dia está ligada também à questão das mulheres, que têm que sustentar a casa e que ganham menos que os homens. Né? Então, se você pensar que a igualdade ela é imprescindível para o desenvolvimento social de um país, as mulheres têm esse direito e devem defender esse direito, e também é algo importante para o país e para o mundo de modo geral. Estamos aqui honrados com a professora Sandra Regina Goulart Almeida, que é a nossa magnífica reitora. Eu estava dizendo para ela que eu não uso essa expressão magnífica com tanto prazer quanto uso para me referir a reitoras no feminino e, claro, para me referir a minha reitora do coração, porque é a reitora da nossa casa, da nossa alma mater, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Reitora, muito obrigada por nos receber. A gente sabe que a sua agenda não é fácil. Brasília e Belo Horizonte, né, já viraram assim quase duas habitações em paralelo. E o objetivo desse projeto é justamente divulgar a carreira, né, o ofício, a trajetória das nossas mineiras e especialmente das mineiras que projetam Minas Gerais para o mundo. E evidentemente que ser reitora de uma potência internacional como é a nossa UFMG é digno, assim, não é só de aplauso, não, é de uma reverência infinita, porque a senhora está à frente hoje de um projeto acadêmico único no Brasil. A UFMG é considerada a maior universidade pública federal do Brasil. 3 reitoras para 25 reitores. Como é que foi, né, o caminho da professora Sandra Regina Goulart Almeida até chegar no ápice da carreira acadêmica, inclusive da estrutura política da academia no Brasil, que é o reitorado da Universidade Federal de Minas Gerais? Bom, primeiramente, Maria, queria te agradecer, é sempre um prazer participar dessas possibilidades que nós temos de falar um pouco sobre a nossa carreira, né? Eu digo que nós temos uma responsabilidade também, né, para com as meninas, as jovens que querem seguir uma carreira acadêmica ou que têm interesse realmente em estar nesse lugar que eu estou. Então, acho que nós temos um papel e uma responsabilidade muito grande, que nós servimos de modelo para essa geração mais nova. Eu tive uma professora, que foi a professora Ana Lúcia Gazola, que foi nossa reitora também, que teve um papel muito importante na minha vida acadêmica. Eu fui aluna de graduação da professora Ana Lúcia, e no último semestre eu iria me formar, e ela me perguntou o que você vai fazer da vida. Eu falei, bom, eu vou fazer o mestrado aqui no Brasil. Ela falou, não. Você não pode ficar no Brasil. Na época, isso era a década de 80, demorava-se mais ou menos de 7 a 10 anos para se fazer o mestrado e o doutorado aqui no Brasil. E ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou, o Brasil precisa de pessoas que tenham mestrado, doutorado e voltem rápido para a instituição para que nós possamos construir a universidade e principalmente construir a pós-graduação. Então ela me disse, eu vou conseguir uma bolsa para você no exterior. Eu imaginei que ela só tinha falado isso no último dia de aula e, de fato, logo depois ela me convidou e eu fui para a Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, que foi onde também a professora Ana Lúcia fez o seu mestrado e doutorado. Consegui uma bolsa e depois fui bolsista também da CAPES. E estudei e voltei para o Brasil, como ela havia previsto, né? Voltei no momento que, de fato, o governo estava investindo na pós-graduação. Então, eu digo sempre, eu fui um projeto de nação. Isso, para mim, é muito importante. Eu não me esqueço disso. Então, tudo que eu faço, exatamente, tudo que eu faço pela universidade, eu tenho esse sentimento. Eu fui realmente conduzida para chegar, para retribuir todo esse investimento nesse capital intelectual que, inclusive, nós precisávamos, né? O Brasil era carente, estava carente desse capital. Quer dizer, a senhora é uma das desbravadoras desse projeto no Brasil, porque a universidade se consolida e passa a se internacionalizar nesse momento, e hoje nós vemos aí uma espécie de tentativa, talvez,
algumas pessoas têm usado até essa expressão de mercantilização do ensino superior no Brasil, várias críticas da forma como a universidade vem sendo tratada e principalmente em algumas circunstâncias até desconsiderada, como se o pesquisador, né, o professor, aquele que realmente forma todos os ofícios, fosse alguém que tivesse algo a dever, né, ao ponto de sair matérias no jornal de que a universidade é o espaço dos baderneiros, etc. Qual que é a opinião da magnífica reitora e da professora pesquisadora que trabalhou nesse processo de internacionalização, de consolidação da UFMG para o mundo, no atual cenário político, educacional do Brasil? Eu acho que isso é uma questão extremamente importante, não só nesse momento, mas sempre. Falar em educação, temos que falar de um projeto de país soberano, né? Não se constrói um país sem investimento em educação, em ciência, tecnologia, saúde, cultura, como direitos, são direitos da população. Então eu acredito muito em algo que Darcy Ribeiro dizia, né? Ele falava que não se constrói, um país não se constrói sem universidades, e aqui ele pensava na universidade pública. Isso é realmente uma luta nossa, é uma luta minha como educadora, como você disse, sou professora da área de letras, literatura, isso sempre foi uma grande preocupação, trabalhar com políticas públicas no campo da educação, num contexto mais amplo. Por exemplo, o Brasil, os dados de pesquisa recente, mostrou que é o país, entre os emergentes, em que o ensino superior, só para dar um exemplo, tem mais impacto em termos de mobilidade social das pessoas. Isso é um dado importantíssimo. Então, isso requer que, de fato, haja um investimento na educação, e tem que ser uma educação pública, porque a configuração da nossa sociedade exige que realmente nós tenhamos essa política para atender todos aqueles que, de outra forma, não teriam condições de ter uma educação. Estou falando especificamente de educação superior, mas eu falo em todos os níveis. Qual que tem sido o atual desafio da reitora, tendo em vista outras experiências administrativas que a senhora teve no passado, inclusive como vice-reitora, como chefe de departamento, como chefe do nosso DRI, porque, na verdade, a senhora foi responsável por parcela relevante do processo de internacionalização. O que mudou no cenário dessa política pública no Brasil, da professora, desde que assumiu essas empreitadas até o momento de consolidação da sua gestão, com a sua marca, e qual é a sua marca? Qual que é, assim, o estilo da professora Sandra de exercer o seu reitorado? Eu voltei dos Estados Unidos e logo assim que eu saí do estágio probatório do professor, nós temos um período de estágio probatório, eu já fui chefe de departamento. Então, eu já entrei praticamente, a minha vida acadêmica, ela já foi uma vida de gestora. Eu fiquei na coordenação da chefia do departamento, depois eu fui para os Estados Unidos fazer pós-doutorado, voltei como diretora de relações internacionais e depois eu fui para a CAPES como coordenadora adjunta da área de letras e depois assumi a vice-reitoria. Então, desde a minha carreira toda, tem sido uma carreira acadêmica, de pesquisadora, mas, paralelamente, eu tenho também atuado como gestora. Mas eu digo sempre que eu sou professora. Eu gosto de dizer que eu sou professora e que estou gestora. Estou gestora por bastante tempo, mas a minha profissão mesmo é ser professora, e é uma profissão que eu amo de paixão. É o que eu gosto de fazer, eu gosto de orientar os estudantes, eu gosto de dar aulas, isso de fato eu gosto. Mas eu tenho muito interesse também pela gestão, e principalmente pela gestão da nossa UFMG, pelo amor que eu tenho pela instituição, né? E eu acho que é um aprendizado contínuo, quer dizer, eu fui treinada para ser professora, eu nunca fui treinada para ser gestora, eu aprendi fazendo, né? Eu sempre digo isso, eu aprendi fazendo, e aprendi muito com a Ana Lúcia, aprendi muito com vários outros, professor Jaime, aprendi muito com vários outros colegas e pessoas com quem eu trabalhei, então foi um processo de aprendizado, acho que isso ajuda muito, é um aprendizado constante. Eu não diria que há uma forma de se fazer gestão, eu acho que é um aprendizado que não é fácil, nem sempre é fácil, que requer de fato muito diálogo, muita escuta, porque a nossa universidade ela é diversa. Qual que é o valor maior, né, que nós temos nessa universidade? É um valor imenso, que é essa diversidade na nossa instituição. Nós temos várias áreas do conhecimento, há pessoas de todos os tipos,
de todas as crenças. Sim. E esse é o valor da universidade. Mas isso requer, digamos assim, muito jogo de cintura para que você possa lidar com toda essa diversidade. Sim. Que a diversidade ela é conflituosa por si só, mas esse é o valor da diversidade. Sim. E a capacidade de escutar é uma capacidade que não é fácil, é difícil. Sim. E hoje em dia, mais do que nunca, eu diria, acho que as pessoas querem muito falar, Sim. mas querem escutar muito pouco. Isso eu digo sempre, a gente tem que escutar. A questão da escuta ela é difícil até para mim. Eu falo, eu digo, falo, mas eu tenho que sempre que me policiar. Eu trabalho com uma filósofa indiana, mora nos Estados Unidos, eu fiz um pós-doutorado com ela. Eu já ia te perguntar dela, porque eu sei que o seu pós-doutorado foi com ela e você traduziu a obra dela, da Gayatri Spivak, né? Isso. Que é o Pódio Subalterno Falar. Traduzi um outro livro da professora Gayatri Spivak, que se chama Quem Pode Cantar a Nação, com o professor Vanderlei Isaac, da Federal de Sergipe. E ela fala muito isso, né? Quer dizer, da importância da escuta. Quando ela diz que o subalterno não pode falar, ela tem em mente a mulher. Ela está falando da mulher, do subalterno aí. Ela não está dizendo que ele não pode falar. Claro que todos podem falar. Agora, a questão da fala ela é uma questão dialógica, de diálogo. Quer dizer, para você falar, alguém tem que te escutar. Pois está sendo ouvido? Na verdade, pode falar, está sendo ouvido? Né? Exatamente. Então, ela disse, não, o subalterno não pode falar, mas o que nós precisamos fazer é construir caminhos para que ele possa falar, para quando ele fale, nós possamos escutar. Né? E não falar por ele, que é o grande problema. Sim, essa substituição de perspectiva que a grande normalmente questão. Quem está no exercício do poder, às vezes, comete esse equívoco. Né? Já aconteceu, como pesquisadora, como gestora, circunstâncias em que a senhora tinha total domínio da situação, sabia exatamente onde queria chegar, mas houve intercorrências típicas de machismo? Sim. Mas é interessante você mencionar porque eu me dei conta da questão do preconceito contra as mulheres quando eu vim para a reitoria e fui diretora de Relações Internacionais. Aí você vê que muda completamente o espaço. Por quê, Primeiro, reitora? porque muitas vezes, Ana Lúcia era reitora à época, quando eu fui diretora de Relações Internacionais, éramos só nós duas com mulheres em eventos enormes, uma ou outra. Então, assim, nós éramos minoria em qualquer espaço que nós estávamos. E a área de Relações Internacionais é uma área predominantemente, até hoje, muito masculina. Então, eu tive que aprender a me impor, digamos assim, de outra maneira, não como professora, mas como gestora. Me ajudava o fato de eu ter uma reitora tão forte como a Ana Lúcia, né? Que foi, inclusive, presidente da Andifes. Né? E a UFMG também, ela inovou. Eu sou a terceira reitora, claro, se você olhar ao longo do tempo, são 92 anos, fazemos 93 anos agora, você vai falar, mas em 93 anos é a terceira mulher? Se você olhar a UFRJ, que tem a primeira mulher agora, né? Então a UFMG já deu alguns passos nesse sentido. Né? Então eu me dei conta disso, eu me dei conta que eu teria que ter uma outra postura, eu teria que ter realmente, deixar bem claro, ter outro tipo de comportamento justamente por causa disso. Mas isso é o padrão, para te falar a verdade, Maria, até hoje, muitas vezes isso acontece, você é interrompida, se você não for forte, não falar, não se colocar no lugar, realmente você encontra isso muito em espaços que você não esperava encontrar, principalmente na academia. Você encontra. E como reitora também, se você olhar na Andifes, nós somos 63. Acho que agora nós somos 17 mulheres reitoras. Claro, é diferente da época da Ana Lúcia, que eram 4 mulheres, né? Menos universidades também, mas eram 3 ou 4, hoje nós somos 17. Aumenta cada vez mais, mas ainda comparativamente a proporção o número é bem menor, né? Número. Então, nós temos que criar certas proteções. Pois eu queria chegar nesse ponto. Uma das questões que a gente sempre ouve de reclamação, assim, é que chegou a moça bonita, a flor da reunião. A reunião ficou mais bonita com a senhora, com a sua presença. Essa coisa de destacar a nossa feminilidade. Isso já aconteceu e a senhora teve uma postura assim mais incisiva, no sentido, não, eu estou aqui como gestora, sou pessoa, não é o fato de ser mulher. Que diferença isso acontece o tempo todo. O tempo todo? O tempo todo. Isso sempre aconteceu. E claro, nós estamos trabalhando num contexto de poder, né? Num espaço de poder.
E muitas vezes esse comentário vindo de uma pessoa que é o seu superior, né? É extremamente complicado, é extremamente complicado. Muitas vezes costumo ser muito rápida no gatilho, como a gente diz, e respondo à altura. Eu tenho já algumas respostas à altura. Muitas vezes te pega desprevenido, vem de pessoas que você jamais esperaria um comentário dessa natureza, né? Então, você aprende a se defender. Agora, eu acho que as pessoas estão cada vez mais cientes, principalmente na academia, digamos assim, dessas questões, né? As pessoas estão mais sensíveis a isso, mas isso eu encontro o tempo todo. Esse tipo de comentário. Ontem eu estava mesmo num evento, eu era a única mulher na mesa. Veja bem, um evento tinha pelo menos umas 15 pessoas na mesa. Eu era a única mulher. Então, quando você olha isso, você fala, olha, já viemos de muito longe, mas tem muita coisa ainda para ser feita. E a responsabilidade de ser a única mulher na mesa? Porque a senhora passa por vários espaços, vários contextos, que é a única mulher. É verdade. Como que a senhora dribla essa necessidade de se colocar como profissional e sem perder de vista que você está chamando atenção por ser a única mulher ali? Exatamente. Com certeza, e essa é uma questão que eu acho que é importante. Eu acho bom, é melhor que eu esteja lá do que não haja nenhuma mulher na mesa. Claro. Eu acho importante que eu esteja lá. Então eu procuro sempre circular nesse espaço, procuro sempre me colocar. Claro que eu venho com a UFMG comigo. Isso faz uma diferença. A UFMG dá uma certa autoridade. No contexto do Estado, no contexto do país também. É uma grande universidade, uma universidade de peso. Então, carrega a universidade comigo. Isso dá uma certa autoridade de fala, de presença. Então, isso é importante. Agora, essa questão que você mencionou, isso é extremamente delicado, essa questão de se falar de uma essência feminina, né? Então, muitas pessoas me perguntaram, sempre que alguém vem me entrevistar, pergunta, mas ser gestora mulher é diferente de ser gestora de homem? Veja bem, isso não nos leva a lugar nenhum, essa pergunta. Se você falar, existe um jeito, você está padronizando, mulher faz assim, homem faz assim. Tem mulher que não faz assim, tem homem que não faz assim. Então, você ficar preso nessa diferença sexual que nós chamamos, na teoria, né, não nos leva a lugar nenhum, em lugar nenhum. Tem mulheres que são mais sensíveis, outras não são. Não é porque ser mulher. Então, tem toda uma mística em torno, porque ser mulher, tem gente que fala, porque é muito mais delicada, melhor no trato. Nem todas as mulheres são assim. Homens também, nem todo homem é muito duro. Então, eu acho que isso tem que ser mostrado também. E a magnífica reitora mulher, mãe, esposa, filha, como que é a sua rotina, como é que você... Porque isso é uma curiosidade, como é que uma pessoa que exerce um cargo de poder dessa natureza, dessa monta, com essas demandas todas, e como é que faz para poder manter uma vida rígida? Do seu ponto de vista? Não é fácil, não é fácil, porque as demandas são muitas, né? É como eu disse, não tenho hora para sair daqui, e às vezes eu vou para casa, eu continuo trabalhando, né? Eu viajo de férias, não tem como, tem que ligar todo dia para a universidade. Não tem essa diferença entre... você não tem essa separação. Agora eu sou reitora, agora não, vou para casa, vou cuidar, vou sair com meu marido, vou fazer alguma... Não existe isso. A vida, você está nessa posição, é você respirar a universidade 24 horas por dia. Não tem, e seu marido sempre respeitou, apoiou, esteve junto? Essa decisão de tomar? Eu quero crer que ele fez o que eu faria por ele também. Eu acho que a luta por igualdade de condições das mulheres é uma luta que não é só das mulheres, é dos homens também. E eles têm que estar juntos nessa luta e nessa proposta. E eu acho que o caminho é justamente a educação. Não há outra forma. Tem 2 livros que eu gosto muito, já foram traduzidos para o português, de uma escritora nigeriana que chama Aditi. Você conhece? Não. Ela tem 2 livros. O primeiro chama Sejamos Todos Feministas. Que bacana. E é um livrinho fininho, muito interessante, que ela fala isso mesmo, olha, é uma luta de todos nós. E tem um outro mais recente que ela fala como criar crianças feministas, que ela trabalha com os meninos e as meninas, e fala que esse é um processo de educação, respeito com o outro, respeito com a mulher, a igualdade de condições. Então isso é um processo que ele é lento, que precisa ser feito, e isso precisa ser feito através da educação. O
que é ser uma mulher exibida no sentido positivo, o que é bom exibir, até para poder também ser modelo, ser referência, né? Ser modelo no sentido de responsabilidade de ser modelo, né? Como que a nossa magnífica reitora se colocaria em exibição? O que a senhora tem para exibir? É interessante, o uso da palavra é bastante interessante, né? Isso eu procuro sempre fazer, que é mostrar, como eu disse no início, né? Mostrar esse lugar que eu estou ocupando e que é um lugar que as mulheres não só podem, mas devem ocupar, né? Seja como professora, que é mais comum, mas seja como gestora, em vários níveis da nossa instituição. Então, quanto mais mulheres no poder nós tivermos, né, para usar um termo corrente, melhor é para as gerações vindouras. É bom para as mulheres, é bom para os homens. As mulheres, as meninas precisam entender que elas podem fazer o que elas quiserem. Lugar de mulher é onde ela quiser. Diria a Salete, que é uma escritora muito interessante. Lugar de mulher é onde ela quiser. Se ela quiser ficar nessa postura, se ela quiser ser reitora um dia, ela pode ser. Se não quiser, também pode escolher uma outra coisa. Se quiser ser presidente, ela pode ser presidente. Se quiser ser ministra, ela pode. Se quiser ser deputada. Então, são várias, e que esse é um lugar que é importante que a mulher ocupe. É extremamente importante, por várias razões, até pelas razões econômicas mais óbvias, que é você ter igualdade de gênero, isso é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Unesco, a igualdade de gênero. Por quê? Quando você tem igualdade de gênero, você tem também uma melhoria de vida das populações. Nós sabemos da questão da pobreza e como que a pobreza hoje em dia está ligada também à questão das mulheres, que têm que sustentar a casa e que ganham menos que os homens. Né? Então, se você pensar que a igualdade ela é imprescindível para o desenvolvimento social de um país, né? Só para começar a falar isso, né? Você vê que são várias as questões que estão em jogo. Né? É um direito, as mulheres têm esse direito e devem defender esse direito, né? E também é algo importante para o país e para o mundo de um modo geral. Às vezes a gente fica brigando por essas questiúnculas, quando na verdade o que mais importa, o que mais releva, está sendo deixado de lado, que são as competências, os talentos, a possibilidade de contribuição, essa questão que a senhora está colocando, olha, a questão de gênero não é só ideológica, é de sustentabilidade. Também, né? Exatamente. Exatamente. Agora, é principalmente uma questão de direito. Nós vivemos um momento em que os direitos são importantes. Está na nossa Constituição, mas os direitos humanos são importantíssimos para todos nós e para que a gente tenha uma sociedade mais harmônica. Então, é uma questão de direito. A igualdade de gênero, como diz a Unesco, é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Não há como, a gente não tem como adiar essa discussão. Isso não pode ser adiado mais. Né? E para mim é com satisfação que eu vejo, de fato, tantas meninas incorporando, abraçando essa causa que é tão importante para todos nós. Se para nós era um desafio, para elas está sendo muito mais espontâneo, né? Eu acho que talvez nossa geração tenha tido menos solo fértil. Eu acho que foi um processo. Eu acho que foi um processo. Historicamente, é um processo histórico. Eu acho que, de fato, chegou o momento agora. Né? Pensava-se muito que isso seria na década de 60, 70, mas a década de 60 teve outro objetivo, era outro objetivo, é uma questão mais... era uma outra luta. Eu acho que agora nós estamos chegando num ponto de maior percepção dessas questões e certos comportamentos hoje são inaceitáveis, estão ficando cada vez mais inaceitáveis, mesmo diante de um discurso mais conservador que a gente vê por uma outra parcela da sociedade. Né? Por outro lado, está ficando cada vez mais claro, certas coisas não podem ser ditas, são inaceitáveis. Certos comportamentos, certos preconceitos não são inaceitáveis. E também a gente tem que ter a consciência de que quando se fala de mulher, nós estamos falando ser mulheres no plural. Né? Nós não somos todas iguais. Né? O nível por exemplo, de exposição a preconceitos, a discriminações é diferente. Né? Eu, que claro, passo por algumas situações, é muito diferente daquela mulher negra que vive numa comunidade pobre. A situação dela é muito diferente. Se você comparar, se eu digo que para mim houve uma mudança e que nós estamos realmente avançando,
eu não sei se eu posso dizer a mesma coisa para essa mulher dela, talvez, né, são que mora na certamente favela, mais... uma mulher negra, exato. Então são diferentes, nós somos, essa questão da pluralidade também ela aparece aqui. Os níveis, há uma interseccionalidade também com relação a questões que devem ser levadas em consideração, né? Raça, etnia, idade, tudo isso são classe social. Então isso há vários fatores que nos distinguem como mulheres. Então nós somos muitas. E são muitas as formas de discriminação, de preconceito que nós vivemos, dependendo desses constituintes das nossas identidades. Né? E de talentos, né? Porque eu estou aqui conversando com um super talento e eu quero te agradecer muito, reitora. Prazer. Vou falar de novo que eu encho a boca para chamá-la de magnífica, porque é a expressão, eu acho que talvez magnífico seja o pronome de tratamento, né, mais assim, elevado, e vem para a reitora. E a gente costuma usar magnífica, ficar magnífico tanto tempo, quando você consegue falar reitora, magnífica reitora. É verdade, Nossa, magnífica mulher, muito obrigada e muito sucesso na gestão. E eu espero que nós tenhamos sempre mulheres sensíveis, assim, com essa competência, com essa firmeza, porque tem que ser firme também, para poder representar não só o FMG, mas o Estado brasileiro. Muito obrigada. Para mim é uma honra ser reitora da universidade. Eu sempre digo, esse é um caso, nós não escolhemos o momento, né? Nós somos escolhidos pela nossa comunidade. Para mim é uma honra estar aqui e eu espero poder contribuir, mas eu sou, acima de tudo, uma professora. Isso eu gostaria de deixar sempre destacado. Obrigada, professora. Muito obrigada, eu que agradeço.